Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Hoje eu estava lendo em vários lugares, tudo era gastos de campanha. Uma das que me impressionou bastante foi que entre os 10 candidatos a prefeito das capitais brasileiras, dos que mais gastaram até sexta-feira com redes sociais, 3 eram de São Luís. É uma merreca lá, mas justificaram que a rede social é que é o importante agora, que estão gastando lá, mas estão lá, seu Duarte, seu Rubens e seu Neto Evangelista, um com 38, outro com 37, outro com 31 mil reais, só impulsionando aí para lotar a sua caixa de Facebook. Ou a senhora é do Instagram. Ou o senhor nem sabe o que é isso e está aí vendendo o almoço para comprar a janta. Esse é o mundo que nós vivemos. Muito mais para lá e quase nada mais para cá. Ainda bem que com saúde resolvemos tudo. Primeiro, a saúde. E este ano, a saúde, se a gente for fazer uma pesquisa no Google, provavelmente é a palavra que mais aparece. No Maranhão, nós tivemos sorte, porque tivemos um gestor público, ou 2, com uma equipe que lutou muito seriamente para suavizar o sofrimento do povo, para tentar salvar vidas, para atender a todos. Agora, tem muita gente que parou de lavar a mão, parou de lavar os tomates quando chega da feira, embora ainda não seja a hora de fazer isso. Mas nós tivemos uma mudança no quadro da pandemia, pelo menos na minha impressão. Mas está aqui hoje a pessoa certa para dizer isso, explicar tudo isso. Recebemos novamente o secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez aos Analistas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar conversando num debate de altíssimo nível. Obrigado. Meninos, podem ficar. Clodoaldo, você que chegou começar correndo. Hoje então. Secretário Lula, bem-vindo aos Analistas, muito obrigado por comparecer. Secretário, eu queria saber em que estado nós estamos nesse momento no Maranhão da pandemia, porque se falou numa diminuição drástica de casos, depois um pequeno aumento, uma estabilidade. Hoje, a estrutura que tinha sido montada, muita coisa já foi retirada, já voltou a atender os pacientes normais. O senhor imagina que há um prognóstico de a gente precisar recolocar alguma coisa da estrutura extra para a Covid-19? A gente tem uma perspectiva de possível aumento de casos. Como é que você enxerga hoje a movimentação da pandemia? No momento eu tenho uma preocupação e, por outro lado, eu tenho um alívio. O alívio é no sentido que nada indica que a gente tenha uma segunda onda de Covid. Nada. Até esse momento indica que a gente vai ter uma segunda onda. É muito interessante a gente olhar a curva do Brasil e olhar a curva que a gente tem nos países europeus. Se a gente olhar a curva da Itália, a curva da França, a curva da Espanha, Portugal, e começam a novamente fechar estabelecimentos, estabelecer meios de lockdown nas suas sociedades, a gente tem um aumento exponencial e um decréscimo absurdo num curto espaço de tempo no início do ano, e agora, nos últimos meses, depois dos estabelecimentos abrirem, sobe tudo de novo. Qual é a diferença nesses países? O número de óbitos caiu. A medicina aprendeu a tratar a doença, aprendeu a cuidar do doente. Então, tem uma curva de aprendizagem aí também. Apesar de lá, em razão dos casos terem subido novamente, de novo, se estão adotando medidas restritivas. Aqui acontece o inverso. No Brasil, a curva ela sobe muito rápido, muito rapidamente. Como a gente viu no caso do Brasil, a gente permaneceu lá em cima, não tem nenhuma curva no mundo igual a do Brasil, porque o número de casos subiu e permaneceu. E a gente tem esse platô já há algumas semanas caindo muito devagar. No Maranhão isso já não aconteceu. A gente sobe e desce, né? Então a gente tem um aumento do número de casos muito alto e logo a descida. A gente hoje, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, a gente está estável na baixa. Eu tenho um número baixo de casos,
eu tenho um número baixo de óbitos, eu tenho um número baixo de minha ocupação de leito hospitalar. Eu tenho menos de 15% dos meus leitos de enfermaria ocupados e menos de 25% dos meus leitos de UTI ocupados de Covid, mesmo já tendo fechado muitos leitos que a gente abriu. Então, isso, no fim das contas, demonstra que nada indica que eu vou ter um aumento do número de casos, além, obviamente, do que tem acontecido normalmente. Parece que a gente já atingiu algum aspecto da imunidade de rebanho, a gente não pode falar nisso, mas de algum modo a pesquisa revela ter 40% de soroprevalência, 40% da população do Maranhão infectada, é indicativo de que a doença devia diminuir, como tem diminuído. Agora, a sociedade parece, e aí é um equívoco, e aí esse é o meu medo, já ter achado que a doença acabou, e não acabou. Esse é o principal problema. Então a gente passa a ter pessoas andando sem máscara, né? Não tendo mais o cuidado de higiene correta das mãos, achando que a Covid acabou, já fazendo festa, já se colocando em todo tipo de aglomeração. Aí é um problema. Por quê? Porque não tem jeito. O que a Covid precisa é de muita gente junta, muita gente unida. E aí, se a gente não toma as precauções necessárias, vai ter alguém ali que vai estar doente, às vezes sem saber, assintomático, mas transmitindo a doença. E aí a gente vai ter um ou outro infectado. A gente diminuiu muito? Diminuiu. Para em relação ao que era o início do ano, eu não tenho dúvida que a gente não deve ter mais a repetição desse cenário. Vamos ver como vai se comportar no início do ano. Por quê? Porque em janeiro, fevereiro, quem conhece o nosso clima sabe que inicia a chuva. Iniciando chuva, a gente sempre tem um aumento de síndrome respiratória. Influenza, né? As crianças começam a voltar para a escola, volta a ter coriza, volta a ter contato. Então a gente tem sempre um aumento de síndrome gripal nesse período. O receio da gente tem é de tudo estar confundindo e as pessoas acharem, já em janeiro, fevereiro, que tudo é Covid. E nem tudo vai ser Covid. Mas a gente está preparado, a rede está preparada, inclusive, para esse cenário que se avizinha daqui a 4, 5 meses. Secretário, vamos ser práticos. Se essa vacina chegar aí agora, seja qual for, porque é tanta vacina, né? É impressionante como as pessoas querem criar a população mundial a ser refém. O senhor tomaria qualquer uma dessas vacinas, secretário? O senhor tem confiança em qualquer um desses, sem esses testes obrigatórios? E o senhor, no Maranhão, recomendaria as pessoas tomar? Então, Felipe, é importante a gente ter assim, a gente não vai adotar nenhuma vacina que a gente não tenha extrema responsabilidade científica sobre ela. As fases 1, 2 e 3 dos testes de vacina, todos eles têm que estar comprovados cientificamente, porque até a Anvisa não permite, não autoriza a vacinação nesses casos. Nenhum Estado brasileiro pode, simplesmente extrapolando o SUS, dizer assim, não, eu vou comprar agora essa vacina aqui, lá da Conchinchina. Não, vou comprar essa vacina agora aqui, que foi lançada lá na Groenlândia. Fizeram a vacina lá e o cara está vendendo aqui baratinho, eu vou adotar aqui no Maranhão. A gente não pode fazer isso. Existe um Programa Nacional de Imunização. Enquanto presidente do Conselho Nacional de Secretários, eu estou na luta com todos os estados para ninguém fazer isso, ter irresponsabilidade de adotar vacinas que não tenha seguido todo o protocolo das fases 1, 2 e 3. As vacinas, elas já existem, o que elas estão em fase de teste. Porque, em tese, ao passar da fase 1, a vacina já tem resposta imune. O que eu quero agora testar, em grande escala, daquelas vacinas que estão na fase 3, é se elas têm consequências na população. E para isso eu preciso de tempo. Apesar disso, a vacina contra a Covid vai ser a vacina mais rápida da nossa história, da história da humanidade. Né? Nunca se fez uma vacina num período de tempo tão curto. Então a gente está fazendo, está testando em massa. Eu quero acreditar que ainda no primeiro semestre de 2021 a gente deva ter vacina no país. Tudo leva a crer que isso vai acontecer. A vacina de Oxford, que é do governo federal, junto com a Fiocruz, pode nos legar já no primeiro semestre. Lógico, a gente não vai conseguir vacinar a população toda, nada, inclusive não tem nenhuma vacina que é para a população inteira, mas boa parte da população deve ser vacinada, eu acredito, já no primeiro semestre de 2021. Tudo está levando a crer para isso. Agora a gente tem que contar com um pouquinho de sorte e fé também. Para tudo na fase 3 dar certo, dando certo, a gente tem condição de logo começar a produção da vacina aqui no Brasil.
tem umas 3 na fase 3 já, inclusive no Brasil, né, secretário? A gente tem, salvo engano, nós temos 7 vacinas já na fase 3. No Brasil, então a gente tem a vacina, aqui tem a vacina de Oxford, e tem a da Rússia. A da Rússia não tem abertura, apesar do Paraná ter feito esse convênio, e a Bahia também, porque eles têm parque de farmácia, lá tem o Bahia Farma, tem também uma rede de farmácia do Paraná para fazer vacina, mas a gente está esperando a Rússia abrir, até agora ela não abriu, então não tem pedido na Anvisa dessa vacina russa. E tem a vacina da China, da Coronavac, que está sendo feita pelo Butantan. O Butantan faz quase metade das vacinas do país. Então, em dando certo, e ela está na fase 3 lá na China, já está sendo aplicada na população. A gente também tem condição de produzir 40 milhões de doses já no primeiro semestre. Isso daria para imunizar 20 milhões de pessoas. Porque tudo leva a crer também que a vacina vai ter 2 doses. As pessoas precisarão se imunizar por 2 vezes. Com um intervalo de quanto tempo? Com um intervalo em tese de 30 dias, entre uma dose e outra. Tranquilo. Mas 20 milhões de pessoas é só 10% da população do país. Então a gente teria que iniciar pela população que é mais frágil. Então, com certeza, idosos, profissionais de saúde. Isso ainda está sendo estudado pelo Ministério, vai ser feito, mas me leva a crer que a gente tem que confiar na ciência nesse momento. Certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos já com o secretário Carlos Lula. De volta com os analistas, hoje recebemos o secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula, que está explicando para nós como está a situação da Covid-19 no Maranhão, no Brasil, e terminou o primeiro bloco falando das vacinas. Secretário, eu gostaria de perguntar como que está os programas da Secretaria de Saúde e do governo para tentar controlar a população, estimular para que as pessoas continuem tendo os cuidados, que é o que mais funciona, a máscara, a limpeza e higienização de higiene pessoal e de alimentos. Existe uma programação no sentido desse estímulo? Existe, Geraldo. O problema é que a gente precisa do apoio da sociedade para isso. Não adianta a gente tentar impor as coisas que a gente não vai conseguir ter resposta. E durante o tempo de pandemia, que as pessoas tiveram de ficar em casa, elas tiveram de lidar com elas próprias. Não é fácil. Né? Eu digo que a gente tem sempre 2 grandes medos, até na literatura de um modo geral. A gente tem medo da loucura e tem medo da morte. E a Covid trouxe as 2 coisas para a gente. A gente viu a morte muito de perto e isso nos levava a outro grande medo da gente, que é a loucura. A terceira onda da Covid, que a gente tem chamado assim, a saúde tem chamado assim, é do número de pessoas em depressão ou um estágio de fragilidade psíquica. Nossos serviços todos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico estão completamente lotados. Olha isso. Inclusive os psiquiatras privados. A demonstrar que, na verdade, tudo tem de ser modelado ou moderado e tudo tem de ter um limite. A gente não aguenta também muito tempo. Então, a gente tem conversado ainda, tem continuado as ações de vigilância, tem aumentado o teste. Os testes têm indicado um número muito pequeno de pessoas, mas ainda um número relevante. É cerca de 100 por dia que está dando, né? A gente tem mais ou menos 100 por dia aqui, inclusive quando a gente fez o drive, capital, a gente tinha uma testagem de mais de 1.000 pessoas por dia, de pessoas que procuraram o drive, e tinha sempre um percentual grande de pessoas que já tinham a doença, já tinham tido a doença, e um percentual pequeno de pessoas com a doença, né, ainda transmitindo. Deu essa média de entre 80 e 100 por dia, um dia um pouquinho mais, um dia um pouquinho menos. Qual foi o pico, secretário? A gente chegou a... 600, não foi? Na capital? Na capital mais ou menos, a gente chegou quase 1.000 num dia na capital, ainda no início. A gente chegou a ter dias com 4.000 casos no estado, né? 4.000 casos num dia só. Hoje a gente tem menos de 1.000 por dia. Ainda assim, no estado todo, mas ainda assim é um número alto. Está entrando na contagem esses que já tiveram e só detectaram agora? Entram na contagem também. Do dia. Só que aí eles vão para a lista, eles entram como positivos e depois vão para a lista de recuperados. Né? Eles não ficam na lista de casos ativos. Então a gente está diminuindo. A gente mantém já há algum tempo uma margem de mais ou menos 5.000 casos ativos. Então 5.000 pessoas transmitindo o vírus no estado.
é alto, apesar do nossa taxa de transmissão ser menor do que uma mais de 100 dias já. É o único estado que conseguiu isso. Mas a gente está baixando. Agora baixando também de modo bem devagar, de modo bem vagaroso. E aí a gente está fazendo a segunda pesquisa maior para a gente saber se confirmar. Tudo leva a crer que vai confirmar, o número deve até aumentar um pouquinho, com a UFMA, né, a segunda etapa da pesquisa, de soroprevalência, para saber, afinal de contas, qual é o percentual de maranhenses que teve contato com a doença e foi infectado já. Qual é o número considerado a imunização de rebanho? 80%, né? Falaram em 70%, depois foi caindo, algo em torno de 50%, não se tem ao certo. A gente já tem 40%, então a gente estaria bem próximo. A caminho, né? A caminho. Secretário, com relação a aulas, foi descartada a volta das aulas na rede estadual? É lógico que a Secretaria de Saúde está discutindo isso também, com a Secretaria de Educação, as duas têm que estar muito afinadas sobre isso, não voltou depois de uma pesquisa com os pais de alunos. Eu queria saber se tem perspectiva, você falou até que em janeiro e fevereiro tem o começo das aulas, vai voltar na rede privada. Se já tem uma perspectiva do impacto que a volta às aulas na rede privada teve na Covid, se o governo tem esse levantamento, sabe mais ou menos como isso afetou a movimentação da Covid e se já pode ter uma perspectiva de volta no ano que vem na rede estadual. Clodoaldo, é completamente irrelevante o número de casos, considerado o número de alunos, o número de professores e funcionários. A gente tem de fazer um debate necessário sobre a educação pública no país que não pode se perder. A gente só está afundando o fosso da desigualdade. Qual é o sentido? Meus filhos, eles estudam na escola privada. Eles voltaram à aula. Eles estão assistindo aula. O menor, com a sala com menor número de alunos, assiste aula todo dia. A mais velha, como tem mais gente na sala, uma semana sim, outra semana remoto. Mas voltou a assistir a aula. Por que é que a gente não pode adotar o mesmo critério nas escolas públicas? Se a gente olhar as centenas de professores e funcionários das escolas, os milhares de alunos das escolas e o número de infectados de casos que a gente teve, eu tive 10 casos. Então, assim, não faz sentido, não pode ser esse o debate e simplesmente eu dizer, não vou fazer aula em escola pública agora só quando voltar, só quando tiver vacina. Vem cá, vocês só vão pegar Covid na escola? Será? Porque assim, eu tenho até dúvida se os alunos e funcionários foram infectados nas escolas, pegaram na escola. Nada leva a crer que pegaram na escola. Na verdade, foi o fluxo contrário. Eles estiveram na sociedade e levaram para a escola. Mas vamos ver aqui. Caso dos professores. Os professores estão dentro de casa ainda. Hoje estão indo para o shopping, estão indo para o restaurante, estão indo para a igreja, já estão em sociedade. Eles só vão pegar Covid na escola? Então, calma. Eu acho que a gente tem que ter um debate com mais calma, menos ideologizado. A gente teve durante toda a Covid um debate muito ruim sobre vários aspectos que não podem ser pautados se é porque se fulano está desse lado eu estou desse. Não é assim que funciona. A escola tem uma função social altíssima. Um ano perdido para uma criança, a gente sabe a diferença que faz. Quantos vão abandonar a escola e não vão mais voltar? E a perda que a gente vai ter para a vida dessas crianças. A gente tem que ter responsabilidade também. Inclusive de admitir que isso tem que ser pelo menos debatido. Porque do jeito que as coisas estão, eu não consigo debater. Eu não consigo sequer debater. Porque de repente se fecha a questão e diz assim, não vai ter aula de jeito nenhum e acabou. Qual o sentido? Não tem sentido nenhum. Quem é que está com esse pé na parede, secretário, para não ter? Os professores. Os professores? Os professores. O sindicato? De maneira geral. Não, e veja só, não é o Maranhão, é o Brasil. Se fechou a questão, não volta a aula. Ponto, acabou, fechou. Será que é essa maturidade que a gente tem que ter institucional para discutir com seriedade um problema desse tamanho? Porque é um problema seríssimo. Então, assim, não é quando voltar, é como voltar. E a gente não consegue nem debater o como voltar. Eu vejo deputados que tentaram levar esse debate, eles foram massacrados. Eu já tentei discutir também a mesma coisa. Mas eu acho que a gente tem que dizer as coisas como elas devem ser. Não dá para simplesmente se virar as costas e dizer, deixa os alunos para lá. Não é assim. Se voltou na escola privada e tem dado certo, por que eu não posso voltar na escola pública? Eu só queria uma razão. Se me derem uma razão, até porque alguns professores das escolas públicas estão lá dando aula na escola privada, se me derem uma razão
eu me convenço e esqueço o debate, encerro o debate. Mas eu acho que a gente pode começar a discutir como voltar. Eu vou precisar de mais ponto de higiene de mão. Eu vou precisar de ter ponto de álcool em gel na sala. Eu vou precisar ter um rodízio entre as turmas. Ok, mas vamos debater, né? Simplesmente dizer que não vai ter aula e acabou, eu acho que não faz nenhum sentido para o Brasil. Esse debate é um debate do Brasil. E a gente vai ser um dos últimos a voltar a ter aula, ter ensino público, e isso diz muito sobre a gente. O secretário Felipe Camarão concorda com esse seu posicionamento? Se é que o senhor sabe isso? Veja só, o secretário Felipe Camarão ele tem tentado negociar, tem tentado conversar. Que é o que o senhor está propondo, diálogo, que é o que eu estou propondo. Mas acaba que no segmento da educação a gente não consegue fazer. Tudo ficou muito ruim. Assim, se eu sou de direita, eu tomo cloroquina. Se eu sou de esquerda, eu não tomo. Se eu sou de direita, eu quero voltar às aulas. Se eu sou de esquerda, eu não tomo. Não é assim que funciona o mundo. O mundo, ele não é vermelho e azul. O mundo é multicolorido. E as respostas também não são simples, ainda mais para problemas difíceis. Eu acho que a gente não pode se furtar a debater. E as pessoas públicas não podem ter medo desse debate público, que tem que ser feito. Tem de ser feito. Eu não posso simplesmente, a caminho daqui, eu olhei no Estadão, a manchete. Ano letivo na rede pública pode ser suspenso durante todo 2021. Meu Deus do céu, não faz nenhum sentido. 2 anos já. Não faz nenhum sentido. Onde estão essas crianças que deveriam estar estudando? Assim, o que é que a gente está alegando? Qual o futuro que a gente está alegando para essas crianças? Não vão ter acesso ao Enem, não vão perder 2 anos, né? E aí? Então a gente está dizendo que a escola não tem papel, tem um papel secundário? Eu disse assim, perdão, mas eu acho que a gente está completamente equivocado em muitos debates que a gente faz no país. Verdade. Não, só para aproveitar o restinho de tempo, eu queria saber do secretário se já existe, já que estamos falando de escola, algum projeto educacional que tanto já foi incentivado pela imprensa e pela sociedade civil, no sentido de que desde do básico lá do jardim se ensinasse, né, e fosse obrigatório a prática de lavar a mão, a prática de escovar os dentes. Porque a gente conhece projetos pontuais que distribuía escova de dente, que tinha não sei o quê. Não é hora de se determinar, né, já que ainda vai demorar, já que os professores estão começando a aparecer com aqueles caras lá do INSS, né, que não querem trabalhar também, com todo respeito aos professores, mas como vocês são funcionários, são empregados, tá fácil, vamos encontrar a solução. Nossos filhos estão na rua, nossos filhos estão sendo contaminados fora da escola. Deixem Então vamos trabalhar para ficar lá dentro. E eu pergunto, secretário, não é a hora de juntar lá com o Felipe Camarão e trazer um projeto, quem sabe pioneiro, com 200 anos de atraso, de se obrigar a lavar a mão, de obrigar a se ensinar as crianças a escovar os dentes, a lavar a mão, isso diariamente? Por que vocês, gestores, não fazem isso? Secretário, desculpa, ficou tão comprida a fala que acabou o tempo, a gente volta já para o senhor responder no próximo bloco. Voltamos com os analistas, hoje recebemos o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Secretário, a pergunta do Felipe, a questão da educação no ensino público, aí seria, volta ao bate-bola do senhor com o secretário Felipe. Então, Felipe, essa tua ideia, no fim das contas, está integrada ao currículo escolar, já deveria ser feito. Aí é importante dizer, ensino fundamental, competência municipal. Então, era para se aprender, e aí eu me recordo. Sim, veja só o disparate de eu ter acesso a isso na rede privada e o aluno da rede pública não ter. Porque eu tinha acesso a aprender a escovar o dente, né? A aprender a ter higiene das mãos na escola. Lá com 3, 4, 5 anos de idade, eu já começava a aprender isso.
Meu filho está aprendendo da mesma forma. Por que a gente não pode fazer isso nas escolas públicas? Eu acho que é um debate necessário a se fazer nas escolas municipais. A nível de Estado, é porque a gente já vai estar no ensino médio, né? A competência do Estado, já a nível médio, o aluno vai estar com 15 anos de idade já. Mas a gente tem que começar lá deles pequenininhos, com 2, 3, 4, 5 anos. É um debate necessário a se fazer sobre educação, porque o sentido da escola não é ensinar só o que tem no livro. Na verdade, a escola te educa para a vida, né? Eu queria aproveitar, Pois se não, você me fica à permitir, né? Já tinha pedido a Clodoaldo, eu queria desmistificar aqui 2 fatores. O primeiro foi a questão da sua exposição política, né, que foi muito criticada. Eu, inclusive, cobri um dos eventos que o senhor estava lá e tudo mais, mas o senhor estava de máscara, e parece que lá em Coroatá não estava. E aí eu pergunto ao mesmo tempo, nessa desmistificação, o senhor é realmente candidato a deputado federal, como está sendo falado nos bastidores? mas ainda tem 2 anos ainda. Uai, se faz com 10 anos um candidato? Rubem Júnior é candidato, que inteirando a pergunta, levou 14 anos para chegar a prefeito de São Luís. Eu pensei alto aqui, foi sem querer, então, secretário. Eu acho pouco tempo até para ele ser candidato, mas tamanha se for, já passou da hora, né? De começar a trabalhar. O senhor é candidato e vamos falar também, aproveitar o tempo, que é o último bloco, essa pesquisa de hoje que embolou tudo. O candidato de vocês do PCdoB e o seu candidato, Rubem Júnior, está passando por cima dos outros? Então, vamos às coisas. Primeiro, eu sou candidato a continuar trabalhando pelo povo do Maranhão. Eu acho que a gente... Não, virou político, candidato. Eu acho que a gente não precisa apressar as coisas. Se isso acontecer daqui a 2 anos, ótimo. Eu acho legítimo que a gente possa discutir, ter a geração, ter o debate. E, a depender do cargo, eu acho isso pouco. No fim das contas, eu já me coloquei como pessoa na esfera pública há alguns anos, desde que assumi o ônus de ser secretário de Estado. O teste das urnas é mais um teste, né? Enquanto eu estiver mais um concurso na esfera que vai fazer. O mais difícil deles, né? É o mais difícil deles, pode ter certeza. E em relação ao Rubens, eu tinha certeza que a candidatura dele ia crescer. É muito ruim ele estar fora da campanha agora por ter ficado doente, mas ele já está empatado tecnicamente ali com o segundo, terceiro colocado. Era natural que isso acontecesse. Ele precisava ser conhecido, ele precisava ir de rua em rua, precisava ir de bairro em bairro, e era natural que crescesse por conta da força das candidaturas de esquerda, da força do Lula, que é muito forte na cidade ainda, e as pessoas não podem simplesmente desconsiderar isso. O vídeo do Lula, que o Lula gravou para ele, teve muita diferença. Só esse vídeo sozinho deu aí 2, 3 pontos para o candidato. É incrível ainda a força de transferência, além do governador estar muito bem avaliado. E as pessoas vão fazer a ligação dele ser do partido do governador. O governador está muito bem avaliado, é algo que conta muito, do 65 com 65. Eu sou também 65, igual o governador. Preocupou muito o grupo o fato dele ter adoecido e precisar ficar 15 dias fora? A figura do candidato à frente dos atos de campanha, ela é fundamental. Me parece que a campanha não vai parar, como não parou. Já teve carreata, já teve ato, já teve tudo isso suado, sem a presença do candidato. Vai ficar magrinho. Já está precisando, inclusive. Andando, correndo, mas a presença do candidato, ela faz diferença, ela faz toda a diferença. Né? Ainda falando sobre campanha, secretário, vamos aproveitar então o tema, porque está sendo um tema muito polêmico em relação ao Covid, campanha eleitoral. O procurador eleitoral esteve aqui nessa cadeira que você está, e eu questionei ele com relação à fiscalização, e ficou também meio jogando para o Estado dizendo, através do governador Flávio Dino, várias vezes, de que essa é uma questão do Ministério Público Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. Enfim, o governo, a Secretaria de Saúde fez as normas, e aí como é que fica de fato essa fiscalização? Os atos de campanha vão ser mesmo do Ministério Público Eleitoral ou da Secretaria de Saúde? Então, Clodoaldo, isso é muito simples. Cada um que assuma a sua competência que foi destinada por lei. O problema é que, e assim, não é daqui, é merdeiro do TSE. O TSE poderia ter dito, não vai ter campanha esse ano. Poderia ter limitado, não vai ter mais campanha em todo o território nacional. Ele não disse. E ficou lá na emenda que prorrogou o prazo das eleições, que mudou a data das eleições, dizendo o seguinte, atos de propaganda eles podem ser limitados de acordo com o parecer da vigilância.
Esse parecer, a Vigilância Sanitária Estadual deu. Considerou, olha, o quadro do Covid é esse aqui no estado. Se vocês quiserem específico de algum município, vocês podem dar. E deu as recomendações para a Justiça. Quem fiscaliza ato de propaganda eleitoral é a Justiça Eleitoral. Imaginem você o seguinte, eu que apoio declaradamente um candidato, apoio o Rubens, paraliso um ato de campanha do candidato A, B ou C, que é adversário do Rubens. O que é que vão dizer? Que eu estou usando a estrutura do Estado para defender o meu candidato contra o candidato A, B ou C. Por isso, e é por essa razão que a legislação coloca muito claramente, só quem cerceia propaganda eleitoral é a Justiça Eleitoral. Então não sei nem por que essa discussão, é porque me parece que é algo problemático de fato, é complicado. Se a gente olhar como o que é, principalmente no Nordeste, no Norte, a campanha eleitoral é alegria, né? É quase um carnaval. Todo mundo quer ir para a rua, todo mundo quer se abraçar, todo mundo quer pular. A Justiça Eleitoral vai chegar e dizer, para, não vai ter mais isso? Não é algo simples, é algo desconfortável. Mas a competência, desculpa, não é da Secretaria de Saúde. Isso é claro. A Lei 9.504 deixa claro. Poder de polícia para vetar ato de propaganda eleitoral é da Justiça Eleitoral. Então, me parece assim, não tem polêmica. O TSE não quis, os TREs também não quiseram. Então vai ficar desse jeito. Aqui e acolá, em outra cidade do país, o juiz proíbe ato de propaganda. Ponto. Eles podem fazê-lo. Eles podem fazê-lo. Agora, não pode ser a secretaria que vai dizer que é o candidato A, B ou C. Se requisitado, a gente vai atuar em conjunto com a Justiça. Mas sozinho não vou fazer isso. Eu quero agora buscar os seus conhecimentos de professor de direito, de advogado, e lhe perguntar por que a gente não pode usar o polegar para fazer o voto biométrico, mas obrigatoriamente vai ter que usar o indicador para apertar os numerozinhos. Qual é a diferença disso bem aí para ser contaminado? E se o senhor acha que vai prejudicar a eleição o voto sem ser o biométrico? Veja só, o voto sem ser o biométrico, a gente já teve experiência na urna eletrônica que não foi tão problemático assim. Tem sempre a biometria, ela é indicador para tirar fraude no final da votação. Que faltava, por exemplo, o Clodoaldo não foi, o Geraldo não foi, e o mesário chegava lá, não tinha mais ninguém, ele começava a preencher aqueles votos e ia votando na urna. A biometria acabou com isso, porque o voto biométrico só com o dedo, ou com o presidente da mesa dando cinco sinais de que não deu certo e podendo votar normalmente. Então não me parece ser um problema o fim da biometria, mas me parece um exagero no fim das contas, porque a propagação da doença por superfície de contato, ela é muito difícil de acontecer, a não ser que alguém, sei lá, espirre, né, chegue muito doente na sessão e vá lá passar. Então a gente não precisa se preocupar em relação a isso, só higienizar as mãos depois. Eu acredito que a biometria ela acabou saindo por receio de dar muito problema na leitura, e aí atrasar muito, porque todo mundo ia ter que ir lá botar com álcool em gel, podia estar melado e começar a dar problema na leitura. Talvez tenha sido mais isso do que propriamente a propagação da doença ali no leitor. Ainda dá tempo para uma perguntinha, quem quer? Uma pergunta rápida. Então, quem ganha São Luís? Isso só a população para dizer. Isso só a população para dizer. Eu acho que a gente vai para o segundo turno e vai quem? Braide, certamente, com Neto, Rubens ou Duarte. Os três devem chegar com quase a mesma votação. Você vem da Assembleia, né? É importante citar que o secretário é concursado da Assembleia, conhece todos os meandros políticos e aprendeu também no governo a política partidária, a política eleitoral e tudo mais. O senhor não acha que o primeiro lugar está muito calado? Tá, e tudo que ele quer é que passe rapidamente as semanas até acontecer a eleição. E essa queda dele não é por isso? Qual? Teve queda? Veja só, de hoje dele, né? Mas entre o Braide ele está ciente dos riscos que ele corre fazendo a campanha desse jeito. Ele não está calado hoje, ele está calado há 4 anos. Né? Ele praticamente não participou de ação política nesses últimos 4 anos e ainda assim manteve o índice mais ou menos estável
de votação. Isso não se modificou. Ele corre um risco, é uma estratégia muito arriscada, muito arriscada. Até o jingle dele de campanha é uma coisa meio triste, assim, dizendo, eu perdi a eleição passada, agora a cidade me queria, mas agora vai me querer. Então, assim... Agora vai, João Castelo? É um negócio meio esquisito. Mas é uma estratégia pensada de campanha, arriscada, sem dúvida. Ele vai fazer tudo para ganhar no primeiro turno. O que é que ele precisa agora? Que passe a eleição. Ele está doido para não ter nenhum ato de campanha, para ninguém conhecer os candidatos e votar em quem é conhecido. Quem é conhecido? Ele. Ele é o mais conhecido. Secretário, agradeço pelo senhor ter tirado um tempinho, muito instrutivo as suas falas para a população e venha sempre que possível. Com o maior prazer. É um debate de alto nível, com muito tempo na televisão, isso é raríssimo acontecer. E eu que agradeço esse espaço aqui, pauta muito a sociedade. Pode dar tchau, Felipe. Obrigado. Né? Secretário, obrigado mais uma vez e obrigado por ser tão direto com os analistas. Obrigado, secretário. Boa sorte no combate à Covid. Lembrando também a população que a Covid não acabou, né? Vários colegas nossos há pouco tempo tiveram Covid. Agora o candidato Rubens Júnior com Covid, o candidato Carlos Madeira com Covid. Então, para lembrar que a pandemia não acabou. Obrigado, secretário. E obrigado a vocês. Como disse o secretário, esse aqui é um tempo brilhante e quero dizer para vocês não se esquecerem que a partir do dia 20 os analistas emprestam o seu tempo e alguns de seus profissionais para nossas sabatinas. Vai vir aqui de um por um. Quem tiver coragem, é claro, mas são todos muito corajosos. Mas os analistas continuam. Até a próxima!